O que posso dizer, se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava, minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado, nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi, aleluia, Pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui, para testemunhar. O que posso dizer, se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi, oh, recebi. Declare junto comigo. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Terminando. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Oh, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia receba pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui, para testemunhar. O que posso dizer, se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi, oh, recebi. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Ainda de pé, querida igreja. Aleluia. Que louvor maravilhoso. Igreja, permaneça nesse nível de adoração. Amém, queridos? Que maravilha, Carlos. Que louvor. Esse louvor é a sua cara, viu, irmão Carlos? Que adoração maravilhosa. Queridos,
Cadê o áudio? Nós estamos numa série, essa série que Deus tem falado muito ao nosso coração. Eu quero compartilhar hoje um tema poderoso, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra, não é o pastor Marcelo, mas Deus tem uma palavra para o seu coração. Glória a Deus. Pegue aí a sua Bíblia, querido. Nós lemos aqui João capítulo 3, e hoje eu quero falar sobre a obra do Espírito Santo na regeneração. A obra do Espírito Santo no novo nascimento. E Deus colocou essa palavra, irmãos, aqui no Novo Testamento. Eu amo pregar o capítulo 2 aqui, primeiro milagre de Jesus. Acho que foi a minha primeira mensagem. Quando eu era adolescente, eu preguei o capítulo 2, e eu amo também pregar sobre Nicodemos. E o verso 1 diz assim a palavra do Senhor: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se não for com ele, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer, o quê? Não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Olha essa resposta, querido, que maravilhosa. Jesus respondeu: na verdade, ele traz uma resposta solene aqui, ó. Na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Curve assim a sua cabeça. Senhor, nós sentimos a Tua graça, a Tua presença, Espírito Santo, nessa noite. Nós queremos ser impactados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Nós já fomos transformados através da adoração. Nós estamos num ambiente, Senhor, propício à adoração. Por isso, fala conosco, me diminua. Que o Senhor venha crescer, meu Pai, que a Tua palavra seja revelada. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, tome, Senhor, a minha boca. Que o Teu Espírito Santo possa me tomar, em nome de Jesus. Amém. Sente-se, querido. Seja muito bem-vindo aqui à nossa Ademig, Águas Claras. Hoje nós não estamos com a super capacidade por conta do feriado, né? Muitos irmãos disseram: pastor, vou viajar, mas graças a Deus a igreja está cheia. Quero agradecer as orações dos irmãos. Na quinta-feira eu fui para Minas Gerais, e eu fui ministrar a palavra lá numa formatura. Quero agradecer ao presbítero Rina, está ali atrás, né? Obrigado, presbítero Rina. Foi dirigindo, né? Muito penoso, irmãos, 5 horas ali ou mais de viagem, e ele foi dirigindo ali, para que eu pudesse trazer. Fui para Ninfo, de uma turma, de uma formatura, trouxe uma palavra lá para eles. Na sexta-feira ministrei num encontro de homens, né, e pastores, e ontem também eu estive lá numa conferência, uma igreja muito relevante, muito abençoada, lá em Minas Gerais, uma benção. Trouxe um peixinho, quem quiser comer comigo, pode me chamar no privado, quem gosta. O nome do peixe é tambaqui, quem conhece? Pois é, não estão convidados, pode baixar a mãozinha, porque não vai dar para todo mundo. Ontem nós tivemos um encontro de casais aqui, maravilhoso, e quero louvar a Deus, porque eu recebi, irmãos, né? Cadê o pastor William? Pastor William, Luciana, recebi um feedback na estrada, ontem após o culto, irmãos, lá foi tão poderoso que muitas almas, né, Rine? Muitas almas foram cansadas, vieram à frente após ali a mensagem, e Deus, irmãos, uma jovenzinha que estava ali, tinha sido formada no dia anterior, uma jovem assim de 20 anos, ela aceitou Jesus, ela foi a primeira a aceitar Jesus, e depois começou outro, e outro veio aceitando Jesus, e Deus estava na casa ali de forma poderosa. Deus curou, né? Nós oramos, apresentamos a Deus os enfermos,
Deus curou ali instantaneamente, foi uma benção. Mas a gente cansa, né? Sai de lá molhado. Pegamos a estrada e viemos embora, porque eu tinha uma pregação hoje também, lá no Penorte, no Pastor Silas, um encontro também para obreiros, e aí eu estava lá e já corri para cá para trazer também a mensagem. Mas Deus, Ele tem nos sustentado, querido, porque ontem eu não pude estar aqui, mas o feedback foi maravilhoso. Não perca encontros com casais, jantares, né, com seu namorado, marido, tá, irmão? Com seu marido, porque ontem foi maravilhoso, o tema maravilhoso. A única coisa polêmica de ontem foi que o William falou que vai se separar da Luciana. Fiquei triste com isso, porque ele falou que vai separar. Como assim, William? Não, pastor, ele falou ontem aqui, não foi, William? Porque quando até que a morte separe. Então lá no céu, ele falou, não, lá no céu separou, vai morar numa esquina. Mas a Luciana já está orando, porque ainda lá no céu, né, Luciana? Vai ter que aguentar, né, Luciana? Mas foi bom, parabéns, Deus abençoe pela excelência. Sei que tem a ajuda da Poliana, do Rafael. Foi uma bênção ontem. Amados, falar sobre regeneração, né? A gente costuma falar aqui sobre regeneração na quarta-feira, mas esse tema é importante. Regeneração é uma obra soberana e indispensável e sobrenatural. Sabe de quem, irmãos? Diga comigo, do Espírito Santo. A obra da regeneração, do nascer de novo, né? Essa obra, ela não é humana, ela não é uma obra nossa, não é uma obra que o pastor Marcelo possa fazer. A regeneração, irmãos, ela é um mandamento, ela precisa ser algo que nós vamos ver hoje, que somente o Espírito Santo, o homem não pode fazer, o padre não pode fazer, o pastor não pode fazer. Então a regeneração, o nascer de novo, e hoje vai ser gostoso nós entendermos isso, porque na Bíblia nós percebemos vários encontros, e eu acho tão lindo, irmãos, o cristianismo, porque quando eu olho lá para o Novo Testamento, eu vejo o encontro, todo o encontro que Jesus ele teve, todo encontro com Jesus é uma mudança de natureza. Todo encontro de Jesus, as pessoas, elas mudam. Quando eu olho para, por exemplo, para a mulher samaritana, eu vejo aquela mulher, uma mulher antes de Jesus e uma mulher pós-encontro com Jesus. Então, amados, quando eu olho para o cego Bartimeu, aquele homem que mendigava ali, gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, aquele encontro com aquele cego mudou a vida do cego. Todas as vezes que eu olho para o Velho Testamento, eu vejo um encontro, muda, mas um dos encontros, já falei isso para vocês, eu acho aqui no Natal, um dos encontros, para mim, mais marcantes do Novo Testamento, é o encontro de João no capítulo 3, é o encontro de Nicodemos. A Bíblia, vocês leram aqui, nós lemos, o encontro de um príncipe na terra, príncipe judeu. A Bíblia vai dizer que ele é um dos maiorais, a Bíblia vai dizer que ele era um fariseu, a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele era chefe do sinédrio, um homem erudito na palavra, e de outro lado o príncipe, aleluia, o príncipe Jesus, aquele homem cheio do Espírito Santo. E nós temos na calada da noite, a Bíblia diz que na calada da noite, você imagina, eu estava conversando isso com o presbítero Rini, eu falei, olha, domingo eu quero falar sobre o encontro, eu quero falar sobre o encontro de Jesus e Nicodemos, porque, irmãos, essa conversa aqui, ela é um nível, assim, que para a gente compreender, você tem que ler, reler, é um nível teológico e transformador para a nossa vida, porque, irmãos, nós temos um homem letrado. A Bíblia não diz que Nicodemos estava em pecado, a Bíblia não diz que Nicodemos, ele tinha adulterado. Nicodemos não, muito pelo contrário, ele era um conservador da lei, ele era um estudioso do Velho Testamento, ele sabia toda a doutrina, então ele era ali um homem respeitado pelo conhecimento de toda a sua letra. Por isso, eu gostaria de pontuar com vocês algo que eu acho relevante para a nossa geração, como igreja, e eu quero trazer com vocês, pode colocar aí para a gente o verso 1,
porque a Bíblia vai dizer que havia, isso que eu falei para vocês, esse fariseu, ele era príncipe, e à noite ele veio se encontrar, e ele fala algo, fala: olha, eu reconheço, algo interessante, irmãos, com o encontro de Jesus, todos reconheciam que existia algo diferente em Jesus, e esse homem estudioso, ele reconhece, olha, eu reconheço, e ele ainda coloca no plural, né, porque não era só ele fala: olha, nós reconhecemos pelos sinais que você opera. Olha o nível aqui intelectual, ele chega e fala: nós reconhecemos, pelos sinais que nós temos visto, que tudo que você está fazendo, o que você está fazendo, vem da parte de Deus, é vinda de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A primeira coisa então que eu aprendo, irmãos, diga comigo, a religião não pode produzir regeneração. A religião, ela não pode produzir regeneração, porque se a religião pudesse produzir regeneração, se pudesse transformar Nicodemos, ele seria regenerado antes do encontro com Jesus. Nós vimos aqui, ele era um homem letrado, ele tinha o conhecimento da palavra, ele era qualificado, ele não era um pagão, ele era um homem da escritura, né? Ele tinha disciplina, ele tinha prestígio, ele tinha moralidade pública, ele era um homem relevante, ele cria na revelação do Antigo Testamento, ele tinha um zelo religioso. Ei, você conhece alguém que é assim, que tem um zelo religioso, um zelo, né, pelas escrituras, um zelo pela palavra, um líder da nação, Nicodemos? Entretanto, toda essa bagagem não era suficiente para salvar a sua alma. Todavia, nem toda essa bagagem, querido, era suficiente para ele adentrar o reino dos céus. Nem toda essa bagagem que ele tinha era suficiente para que ele tivesse verdadeiramente um encontro com Jesus. Eu estou falando de um encontro legítimo, eu estou falando de um encontro real, que nós, a grande maioria aqui, nós já tivemos, através da pessoa do Espírito Santo. Amém, igreja? E aqui está uma das lições mais reveladoras das Escrituras. Qual é, pastor? Porque é possível ser admirado na religião e ainda assim estar espiritualmente morto. Eu vou repetir, é possível, irmãos, ser admirado na religião, é possível a pessoa ganhar destaques em algumas igrejas e ainda assim está morto espiritualmente. Isso aqui é um alerta para todos nós. É possível nós nos familiarizarmos, né, com louvor, levantar a mão, é possível, né, nós sermos ortodoxos, é totalmente possível nós orarmos, nós fazermos jejum. Provavelmente Nicodemos, pela lei judaica, ele era um homem de jejum, de oração. É possível, e ainda assim está caminhando em passos largos para o inferno. Você está entendendo a seriedade dessa conversa aqui? A Bíblia diz que ele era então um homem, né, capacitado, mas ele não era um homem transformado. Nicodemos, ele tinha uma luz intelectual, mas não tinha vida espiritual. Irmãos, ao longo da minha jornada como pastor, eu observo pregadores, eu observo homens e mulheres de Deus que, né, almejam, né, o presbitério, almejam o pastorado, e assisto muitas coisas do YouTube. Às vezes eu estou ali, né, fazendo algum exercício, correndo, ouvindo. Vocês já perceberam que às vezes existem pessoas que se levantam na mensagem, são eruditos, né? Tem ali todo um conhecimento teológico, tem mas parece que falta alguma coisa, parece que todo aquele conhecimento é vazio. Vocês já se depararam com isso? Irmãos, por isso que eu gosto da Assembleia de Deus, por isso que eu gosto do batismo, né, do Espírito Santo, que nós aqui temos por
o batismo do Espírito Santo, a partir de falar em línguas. Nós somos pentecostais, cheios do Espírito Santo. Quando o Carlos adora aqui, nós falamos em línguas lá, recebendo ali adoração, aliás, oferecendo a nossa adoração, recebendo a mensagem da parte de Deus. Mas, irmãos, nem todo cristão que se diz cristão, muitas das vezes dominador da palavra, que tem um domínio, muitas das vezes nem todos esses homens, né, que se dizem homens de Deus, nem todos eles foram regenerados, nem todos eles foram transformados. Muitos, inclusive, confundem essa proximidade. Irmãos, proximidade não é sinônimo de salvação. Eu vou repetir: proximidade com a religião não é sinônimo de salvação. Por quê? Nicodemos era um homem próximo, Escritura, ele era um homem piedoso, próximo da religião, mas ele estava longe da salvação. Tome cuidado com isso, tome muito cuidado com isso, porque às vezes nós flertamos com o cristianismo, nós estamos ali próximo ao cristianismo, mas quando as coisas realmente apertarem, lá na frente ou durante, né, o nosso cotidiano, aí Deus, Ele vai fazer uma separação, queridos. Mas é interessante que uma pessoa pode estar perto da verdade e ainda não ter sido transformado pela verdade, porque existem pessoas que estão no culto, mas ainda não entraram no reino dos céus. Elas estão na casa de Deus, mas não nasceram da família de Deus. É muito natural isso. Nicodemos, ele é o perfeito exemplo de que ele estava no meio religioso, mas o seu coração estava afastado das coisas de Deus. Nicodemos nos ensina que o problema do homem não é apenas a ignorância. O problema do homem, sabe qual é, irmãos? É a morte espiritual. Deixa eu te falar, Gênesis 3, todos com o pecado estão mortos. Todos nós aqui, homens de Deus, mulheres, todos os visitantes, você que me escuta, nós precisamos nascer de novo. Em alguma fase da nossa vida, nós precisamos nascer. O homem está morto nos seus delitos e pecados. Nós precisamos dessa regeneração. E amados, o segundo aspecto está justamente no 3. Jesus, ele responde e diz assim: na verdade, eu te digo, Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Logo, irmão, o segundo aspecto é que a regeneração, ela não é opcional. A regeneração, o nascer de novo, irmãos, o nascer de novo é algo mandamental, não é algo opcional, é um mandamento. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos nascer de novo. A minha esposa pregou aqui sobre a questão do poder do Espírito Santo. Quando aqueles homens em Atos 2 recebem o Espírito Santo, eles começam a orar pelos enfermos. A Bíblia diz que Pedro passava e a sua sombra curava. O que é isso, pastor? É a presença do Espírito Santo. Esses homens, eles foram regenerados, esses homens nasceram de novo. E às vezes, irmãos, nós estamos na igreja como Nicodemos, nós estamos com até um rosto piedoso, levantando a mão, mas nos falta nascer de novo, e não é opcional. Isso aqui é um ponto, muitas das vezes, central nessa conversa. Ele não entra em debate secundário. Jesus, ele interrompe Nicodemos, ele não vai para um debate teológico, ele vai aqui direto. Não, ele não elogia o currículo, né, religioso de Nicodemos, e nem ameniza a verdade. Ele fala assim: olha, Nicodemos, o que você precisa nascer de novo. E como é bom ouvir isso, porque às vezes a gente pode tirar o nome de Nicodemos e colocar o nosso nome. Jesus falando nessa noite: o que você precisa, meu filho, o que você precisa, minha filha, é de um novo nascimento. Ele coloca diante dele a necessidade absoluta do novo nascimento. E aí ele fala assim: na verdade, olha na tela aí, na verdade, como eu falei para vocês, é uma expressão aqui, pétreo,
é uma expressão solene, usada muitas das vezes na Escritura. Ele está estabelecendo então uma verdade pétrea. Jesus está estabelecendo uma verdade aqui solene. Olha, ele repete: na verdade eu te digo. Pega esse princípio, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo, ele não pode. Não é, irmãos, talvez não possa. Jesus diz, olha, Jesus ele é direto, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo também pode trazer uma ideia de nascer lá do alto no original, nascer de novo. Porque Jesus ele vai tratar do nascido da carne, depois do nascido do Espírito. Então, na tradução, se nós formos olhar o original, significa nascer de novo, é nascer não das coisas aqui da terra, do pecado, da malícia, da ignorância. Não, Jesus está dizendo, olha, você precisa de um nascimento que não vem dessa terra. Você precisa experimentar um nascimento que vem do céu, irmãos. E quando nós experimentamos o nascimento que vem do alto, tudo muda. A história muda. O seu relacionamento muda. A sua forma de pensar, a sua forma de orar, a sua fé muda completamente. Porque todos aqueles que tiveram a vida regenerada, todos aqueles que tiveram um novo nascimento, o seu comportamento, a sua fala, o seu posicionamento na sociedade, durante o dia a dia, com a sua esposa, com seus filhos, houve uma mudança de comportamento. Por isso que às vezes eu falo, às vezes tudo que nós precisamos é voltar para as Escrituras, irmãos, e entender o que é regeneração, o que é nascer de novo, porque nós estamos às vezes como Nicodemos, totalmente perdidos, porque minha oração não é atendida. Senhor, olha a pandemia, e eu vi na pandemia crentes, irmãos, desesperados, crentes em pânico, porque iria morrer, e agora, irmãos, olha, foi fácil pregar aqui no microfone sem ninguém. Na pandemia eu pregava aqui com as fotos de vocês aqui nos bancos, tudo, estava cheio isso aqui, vinha sozinho para cá, irmãos, eu suava aqui, não tinha ali ar-condicionado, e colocaram uma luz aqui, irmãos, um refletor aqui, quem lembra disso sabe o que eu estou falando, e eu vinha para cá, mas irmãos, sabe o que mais me chocou na pandemia? Foram pessoas que eu achava que eram regeneradas, pessoas que eu achava ali, irmãos, que sabiam para onde iam, porque, irmãos, a morte de um cristão, a Bíblia diz que a morte de um santo é o que, irmãos? A morte de um santo é preciosa aos olhos de quem? Do Senhor, de Deus. Irmãos, nós não nos acovardamos aqui. Está aqui os irmãos que iam comigo, nós fomos para o cemitério, evangelizar, fazer cerimônia fúnebre. Na pandemia, era um caos no meu telefone, gente desmaiando em casa, com medo, o pânico tomou conta. Isso não serve só para a pandemia. Quantas das vezes, irmão, nós estamos na igreja, e às vezes Deus ele dá uma apertada na gente, e a gente transforma numa tempestade, a gente transforma, porque a gente acaba ao longo da jornada, nós acabamos perdendo foco e temos uma visão distorcida da identidade de Deus. Mas tudo isso, irmãos, só é possível voltar aqui se você foi regenerado. Só é possível você ter uma fé inabalável de que as coisas vão dar certo, se o tempo todo quem vai te lembrar, a Bíblia diz, quem vai lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou é o Espírito Santo. Senão a gente esquece. Então no dia da crise, quem vai te lembrar que o teu Deus, Ele é o teu pastor e nada te faltará é o Espírito Santo. Quem vai te lembrar no dia da crise que quem governa o mundo, Salmo 93, coloca aí pra gente, olha como começa o Salmo 93, Ele reina, é um salmo de soberania. O Salmo 93, ele fala de uma soberania, que Deus está no trono,
o Senhor reina, Ele está vestido de quê? De majestade. Irmãos, o governo do homem, do mundo, quem coloca lá a majestade, sabe o que eles vestem? É uma coroa. O governo do homem, você diferencia o rei pelo vestuário dele, pomposo, mas o governo de Deus, o governo do alto, está revestido de majestade e poder. Alabachurianda. Ele tem majestade, porque a coroa é corruptível, a roupa destrói, mas a majestade e o poder de Deus é soberano. Mas quem vai te lembrar disso? Diga comigo, é o Espírito Santo. No dia mau, quem estará com você? É o Espírito Santo. No dia difícil, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não basta admirar Jesus, é verdadeiramente, querido, preciso nascer de novo. O verso 4, por favor. Perguntou Nicodemos: como pode um homem, nascendo velho, nascer de novo? Porventura, eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Irmãos, a carne não pode gerar aquilo que é espiritual. Eu vou repetir, irmãos, a carne, ela não pode gerar aquilo que só o Espírito pode gerar. Não pode, querido. Nicodemos, ele reage, de forma perplexa. Ele interpreta as palavras de Jesus, de forma natural. Ele interpreta as palavras de Jesus de forma humana, literal, física. Irmãos, me perdoe, mas esse muitas das vezes é o nosso problema. Nós aqui, irmãos, precisamos andar em espírito. O crente precisa andar por fé. E o que é isso? No dia da tempestade, no dia difícil, eu tenho que lembrar, Jesus está no meu barco. No dia que eu preciso atravessar o mar, eu preciso lembrar que o exército está atrás, tem montanhas do lado, mas se eu aqui marchar, Deus pode abrir o mar na minha frente. Nós não podemos, irmãos. Sabe qual é o problema? Muitas das vezes, dos fariseus, nós temos muitos fariseus em nosso meio. Sabe qual é o problema dos fariseus dos dias de hoje? É que eles levam as coisas espirituais, eles querem entender as coisas espirituais de forma carnal, eles querem entender as coisas metafísicas da parte do céu de forma carnal. Porque Nicodemos, irmãos, ele fala que Jesus estava fazendo grandes sinais, ele reconhece o sobrenatural em Jesus, mas quando Jesus usa a metáfora de um nascimento de uma criança, ele agora começa a falar: peraí, então eu tenho que nascer de novo, eu tenho que voltar ao ventre, Isso mostra o limite do entendimento humano, quando ainda ele não é iluminado pelo Espírito Santo. Isso mostra a nossa limitação, irmãos. Quando nós não temos o Espírito Santo, quando não houve a regeneração, nós não vamos entender as coisas que vêm do alto. Ontem nós estávamos ali ministrando, e ali, irmãos, Deus soprou, o Espírito Santo soprou: tem uma mulher aqui, tem uma doença assim. O Espírito Santo falou: chama ela aqui na frente, eu vou curar ela instantaneamente. O Rine estava lá. Irmãos, a igreja lotada, eu estava querendo entregar o microfone, cansado, eu ia pegar 5 horas de estrada, e aí eu continuei orando, e Deus falando: chama. Eu falei: irmãos, tem uma mulher que está assim, assim, assado, você falou assim, já teve um problema no útero, mas hoje você está com esse problema, eu quero orar porque Deus quer te curar. A irmã estava bem ali, levantou a mão, veio. Irmãos, o Espírito Santo tomou aquela casa. Como é que entende isso, pastor? Irmãos, eu não sei, nós viemos conversando sobre isso à madrugada. Eu não sei, irmãos, o reino dos céus, existem mistérios que só através do Espírito Santo pode nos trazer à luz, só através do Espírito Santo. Isso mostra então o limite, muitas das vezes, a letra vai muitas das vezes limitar. Irmãos, eu não sou oposto, eu não estou fazendo apologia à ignorância teológica, eu estou fazendo mestrado, eu já fiz teologia, já escrevi livros, eu sou uma pessoa que amo estudar,
Não estou fazendo apologia à ignorância de forma alguma, mas nós precisamos ter o equilíbrio, a teologia e a letra, e ser cheio do Espírito Santo, aleluia. O homem não precisa apenas de instrução, ele precisa então, diga comigo, de transformação. Irmãos, o evangelho não é para nos melhorar. Às vezes, Nicodemos, ele achava que a letra e toda a erudição, todo o intelecto ali tinha transformado. Não, irmãos, o intelecto jamais, e a letra, a teologia, a religião jamais irão produzir transformação, jamais. Não precisa apenas de novas informações, mas nós precisamos de um novo coração. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Quem entendeu isso, diga amém. Nós precisamos de um novo coração, nós precisamos de uma nova mente, a mente de Jesus Cristo, porque irmão, se você tiver a mente de Jesus, a tempestade quando vier, você vai estar que nem Jesus. Quando algo se levantar, fala, calma, vai ali Pedro, está com problema financeiro de pagar os tributos, Pedro, vai ali pegar um peixinho, vai ali pegar um peixe. Irmãos, quando nós temos a mente de Jesus, nós temos o Espírito Santo e nós temos resposta para tudo, aleluia. Parêntese, o irmão nos levou lá, é o Rio São Francisco, nós chegamos de viagem, pegamos um barco, fomos pescar. Eu já fui outras vezes lá, irmão, nós pegamos tucunaré, pegamos outros peixes, aí eu levei o rinem. Sabe que peixe nós pegamos? Bastante, 10 piranhas. Não peguei tucunaré, que eu queria fazer um cozido, e vinha uma piranha, e vinha outra piranha, e vinha desse tamanho, e aí o Rini pegou também uma piranha, e foi levar a piranha lá para a casa dele para comer hoje, já tirou foto, já comeu a piranha. Falei, rapaz, isso é rápido, hein? Então, Deus abençoe, foi uma bênção lá. Então, queridos, isso aqui é ímpar para nós. Queridos, quando o Espírito Santo ainda não operou, o homem sempre reduz as coisas de Deus ao nível lógico natural. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui talvez seja o cerne dessa mensagem. Quando o Espírito ainda não operou, o homem sempre reduz as coisas de Deus ao nível da lógica natural. E isso é um reducionismo. Ah, mas por que aconteceu? Ei, queridos, calma, aconteceu, sabe por quê? Mas por que tal doença? Pastor, por que se levantou tal coisa? Não sei, irmãos. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se isso aconteceu, há de ter um propósito da parte do Senhor. Mas nós transformamos isso num reducionismo e começamos a olhar com a lente humana. Tudo, irmãos, nós precisamos colocar as lentes espirituais. Nós precisamos colocar o Espírito Santo em uma lente das coisas sobrenaturais, metafísicas da parte do Senhor, e não reduzir. Nicodemos, ele estava reduzindo aquilo que era sagrado, aquilo que era santo, em algo natural. Não caia nesse erro. Ele tenta explicar a regeneração como emoção, muitas das vezes o natural. O homem natural fala, esse crente aí, irmãos, imagine um homem natural, olhando ontem nós orando, Deus revelando, Deus curando instantaneamente, e aí o natural fala, isso aí é emoção, isso aí é do coração, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Então tenta reduzir, justamente porque ainda não houve um novo nascimento. Já para a gente caminhar para o final aqui, o verso 5 ainda há uma resposta de Jesus, em verdade, fala, né? Aí ele fala assim, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, aleluia. Nascer da água e do Espírito, irmãos, não aponta para dois nascimentos separados, mas para uma única obra purificadora através da água e vivificadora através do Espírito. Diga comigo, purificação, agora purificação e vivificação, aleluia. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Nicodemos, ele entendia de Bíblia. Eu penso que Nicodemos, ele lembra Jesus falando, vocês precisam nascer da água e do Espírito. Eu imagino Nicodemos lembrando de Ezequiel.
lá no capítulo 36, né? Que a Bíblia diz assim: esperjarei água pura sobre vós, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós o meu espírito. Ou seja, lá no Velho Testamento, a Bíblia dizendo: olha, eu vou espergir água sobre vocês para purificar, e depois que vós estiverdes purificado, eu vou trazer o Espírito Santo sobre vós. Nicodemos lembrando, né? Olha, Ezequiel, ele sabia daquilo, ele sabia, né, que estava falando. Por isso, querido, salvação prometida, essa salvação, ela precisa passar, a regeneração, ela precisa passar por dois processos simples. É o processo da purificação, irmão, isso é conosco. O processo de purificação, a água fala de limpeza. Lá no Novo Testamento, a água, ela vai falar de limpeza. Nós precisamos fazer essa varredura no nosso coração. Essa limpeza é intencional. Essa limpeza, Deus deve estar te cobrando isso. Deus, Ele quer regenerar, Ele quer fazer você nascer de novo, Ele quer encher você do Espírito Santo. Quem crê nisso, querido? Mas Ele está falando: eu jogo sobre vós a água purificadora, para eu vivificar, trazer vida sobre vós. Aleluia. A água, então, ela aponta para essa limpeza. Regenerar é limpar a culpa e quebrar o poder contaminador do pecado, ao mesmo tempo em que se implanta uma nova vida, uma nova mente, ao mesmo tempo que Deus implanta um novo coração através do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito não apenas conserta o homem. Às vezes, irmãos, aquilo que eu falei ainda há pouco, houve ali um reparo, né? Nós não somos carro, não, irmãos. O Espírito, ele não apenas conserta, o Espírito, ele dá um renovo, é uma nova vida. Você olha, fala: olha, irmãos, quem era, não vou citar ninguém, vou citar eu mesmo. Olha o pastor Pantoche, olha como ele era, e olha como ele ficou depois do Espírito Santo. Olha o Ismael como era, e olha o que o Espírito Santo fez. Eu tenho um exemplo aqui na igreja. O irmão Marcos de Paula ali, ele já deu testemunho, ele bebia, que caía, e a irmã Lu começou: Senhor, vivifica, Senhor, salva o meu marido, Senhor, tira o meu marido do bar. Irmãos, eu imagino, eu não consigo, na verdade, imaginar a vida. Irmão Paulo está ali em pé ali, ó, durante o culto todo ele está em pé ali. Hoje ele é obreiro da casa de Deus, totalmente transformado, totalmente vivificado, totalmente puro e regenerado, porque só o Espírito Santo pode fazer. Aleluia. Só a obra do Espírito Santo. Irmãos, agora olhe para você, olhe para o seu exemplo, olha como você era, olha como você era um pecador, olha como você era um briguento, olha como você era uma pessoa difícil, e olha o que o Espírito Santo fez com você. Olha o que o Espírito Santo ainda quer fazer por você. Fica de pé, amada igreja, aleluia. Porque o Espírito Santo não veio para emocionar o culto, ele veio para ampliar a obra de Cristo ao coração do pecador, purificando, quebrantando, convencendo, aleluia, regenerando, trazendo novas e transformando e fazendo novas criaturas. A gente louvou aqui no início, que ele louvou tão maravilhoso. Isso. E quando, queridos, nós estamos lá no mundo vagando, irmão Sérgio, quando nós estamos vagando sem o Espírito Santo, nós vivemos uma vida triste, afastada do Espírito. Quando nós estamos vagando no mundo lá fora, nós não temos essa alegria. Queridos, o Espírito Santo, ele renova nossas forças. Eu poderia nem pregar hoje, tão cansado, né? Desde quinta-feira pregando, toda hora pregando de manhã, tarde à noite. Hoje não foi diferente. Mas, irmãos, eu me sinto tão renovado, e isso é obra do Espírito Santo de Deus. Você crê que o Espírito Santo, ele pode renovar nessa noite? Feche os seus olhos, porque quando você estava lá no mundo, quando você estava lá, você lembra como você era? Você estava vagando lá sem o Espírito Santo, mas ele te amou primeiro, ele te chamou primeiro para uma transformação, para uma regeneração. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora.
abençoado. Diga isso, igreja. Eu vaguei. Eu vaguei no mundo lá fora, mas não encontrei. Nós temos o Espírito Santo. Diga isso. Será que o teu coração se enche de alegria? Será que o teu coração se enche de alegria? Aleluia. Você pode dizer, pastor, nem emprego eu tenho. Eu não tenho nada, mas eu sou cheio do Espírito Santo. Eu quero te dizer, isso te basta. Mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Nós temos você, Espírito Santo. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Aleluia. Aleluia. Você pode fazer um momento de adoração ao Espírito Santo, querido. Você pode sentir, aleluia, Ele transformando corações. Você pode ser grato pela obra do Espírito Santo. Ele está dentro de você, aleluia. Será que o teu coração se enche de alegria por isso? Tu não abandona, Jesus. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Pega sua voz essa noite e ficar feliz. Só refrão bem baixinho. Querido, existe alguém, pastor, eu estava afastado do Evangelho, ou eu nunca aceitei Jesus como único e suficiente Salvador, e eu sinto que o Espírito Santo tem me chamado para mais perto. Nós queremos orar por você nessa noite. Se o Espírito Santo tem te chamado, hoje chegou a noite de haver uma transformação na sua vida. Eu quero que você venha aqui na frente, levante a sua mão assim, pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero estar perto desse Jesus. Nós temos, cadê a primeira pessoa? Se Deus está falando com você, eu sei que tem alguns visitantes aqui, estou vendo a grande maioria cristão. Nós temos uma pessoa para Jesus nessa noite, pastor, eu quero me reconciliar. Eu estava afastado, mas hoje é noite de festa no céu. Temos alguém? Nós temos alguém? Se não temos, provavelmente é porque todos já foram regenerados, aleluia. Cadê os regenerados aí? Aleluia. Regenerados não pelo homem, mas pela obra do Espírito Santo de Deus, aleluia. Nós temos cantina? Temos cantina? Temos cantina? Não tem? Panqueca? Está maravilhosa? Pronto. Quem vai ter uma semana abençoada e guardada? Queridos, vamos convidar e para o nosso encontro aqui da UMEG no sábado. Os homens, nós estaremos presentes, viu, homens? Nós estaremos, palavra de Deus. Você chegue mais cedo. Se for necessário, nós vamos encher de cadeiras aqui. Teremos um telão lá fora. Nós, membros, vamos deixar os visitantes que já conhecem, né? Nós já conhecemos aqui. Vamos, de repente, ficar lá fora. Eu posso ficar lá fora. Só venho fazer um encerramento aqui. Vou ficar ajudando lá fora também. Todos os anos é bem, né?
há necessidade de nós darmos suporte. Se nós pudermos vir de Uber a pé, quem mora aqui perto também é benção. Nós temos o estacionamento aqui ao lado, mas esse aqui vai estar ocupado, vai ter, não vou estragar, né? Mas vai ter algumas surpresas aqui maravilhosas, para você tirar foto. Venha cedo e teremos aqui vamos fazer um jejum, quem puder nos acompanhar essa semana no jejum, para Deus salvar, para Deus operar grandes coisas aqui através da obra do Espírito Santo, amém? Queridos, eu recebi uma informação agora, o seu José Costa Silva, é o pai da Dani Medeiros também, nós temos duas Dani Medeiros, e o pai da Dani Medeiros faleceu na semana passada, a Dani da oração, e infelizmente hoje faleceu o outro pai da Dani Medeiros, que é a esposa do Paulo Medeiros. Então, aos amigos, nós iremos orar por essa família, estarei provavelmente lá também fazendo a cerimônia fúnebre, mas vamos orar pela irmã Dani Medeiros, juntamente com Paulo, todos que conhecem, que fazem parte do PGR, vamos mandar mensagens de apoio a essa família e oferecer ajuda, porque nós somos uma grande família aqui, amém? Quem está nos visitando, pastor, estou no feriado aí, estou visitando essa igreja pela primeira vez, onde estão as pessoas que estão pela primeira vez aqui? Levante a sua mão. O Luiz, né? Luiz, está vendo? Luiz está pela primeira vez, fui ali, toda a família, Luiz, já são da Assembleia? Estão procurando igreja então? Já achou, Luizão, tua igreja. Todo mundo apontando ali, ó. São os jovens, né? Então, temos mais um jovem ali, Deus abençoe. Continue com a mão levantada. Está ali, ó. Ali, a irmã já identificou. Pronto. Por favor, acompanhe todos que estão com coletes. Vocês são muito bem-vindos à nossa igreja. Que Deus possa abençoar poderosamente vocês. Tem um brinde da igreja aqui nessa caixa para vocês. E vocês vão recebidos ali por um pastor. O pastor Rubens vai estar lá orando por vocês, recebendo vocês. Pega aqui, pastor Rubens, o presente. E vocês vão ser recebidos com muito carinho ali na nossa sala da integração, amém? Quem vai ter uma semana cheia do Espírito Santo, dá um glória a Deus alto aí, aleluia. Nós teremos uma semana cheia do Espírito Santo. Terça-feira, irmãos, tarde especial de milagres. Nós teremos aqui no feriado 15 horas, você não conhece? 15 horas no feriado, tarde de milagre, igreja cheia, nós vamos orar, testemunhos. Então esteja conosco, na quarta-feira, culto de ensino às 20 horas, amém? Levante assim a sua mão para o céu. Estamos terminando o culto 10 minutos antes, você não tenha pressa de sair, cumprimente seu irmão, abrace e tenha uma semana poderosa, abençoada no Espírito Santo de Deus. Levante a sua mão. Pai, eu te peço, toca, Senhor, nas mãos dos teus servos, enche de poder e ousadia, Pai. Se o inimigo tramou algo contra esta casa, contra os netos, contra a família, contra alguém, meu Pai, algum membro desta casa, nós repreendemos, porque a tua palavra diz que sobre Israel não vale encantamento, por isso não haverá, Senhor, nenhum levante, nenhuma seta, nada atingirá, Senhor, teus servos, porque eles estão cheios, porque eles foram regenerados, e por isso estão cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso, Pai, nos guarda, esteja conosco, Tu és o Consolador, o Paracletos, esteja conosco todos os dias, meu Pai, desta semana. Nós clamamos e sabemos que Tu és o general de guerra, que não perde batalha. Por isso, Pai, eu libero uma bênção sobre esta casa. Por isso nós concordamos, nós liberamos algo novo, uma novidade ainda esta semana, uma cura, um milagre, uma regeneração neste filho, uma regeneração nessa filha, um nascer de novo neste marido, nessa esposa, Pai, neste parente, Pai, a obra perfeita do Espírito Santo irá se concretizar em muitas famílias nessa semana, em nome de Jesus, aleluia. Pai, fica conosco, e que o Teu grande amor, receba assim, estenda suas mãos recebendo, e que o Teu grande amor, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar presente, que a tua semana seja guardada e protegida por Deus, em concordância. A igreja diz...